Pedro de Araújo Filho, primogênito do pastor José Pedro de Araújo, a quem coube esta difícil tarefa de produzir este áudio sobre a vida e o ministério do meu amado pai. Meu pai nasceu no município piauiense de Picos em 17 de fevereiro de 1927. Quanto à minha mãe, sua companheira na vida e na missão de evangelizar, veio ao mundo em Presidente Dutra a 30 de outubro de 1927. Pastor Araújo, como passou a ser conhecido muitos anos depois o jovem recém-chegado, era descendente de uma família muito religiosa e que professava o catolicismo com muito ardor e dedicação, a ponto de alguns viverem com o rosário no pescoço ou mesmo nas mãos continuamente. Coube ao meu pai, muito depois, talvez a primazia de ser o primeiro crente da família. Contudo, este contato com o verdadeiro evangelho somente se daria quando ele saiu de casa e, sozinho, em São Luís, capital do Maranhão, adentrou a um templo atraído pelo som dos cânticos que brotavam do interior daquela igreja. Era final dos anos 40 e estava o jovem com cerca de 21 ou 22 anos, sentindo-se, naquele instante, terrivelmente sozinho. Depois daquele primeiro contato, passou o jovem a frequentar os cultos e cada vez mais concluía que aquele modo de glorificar a Deus diferia em muito do modelo que era adotado pela sua família quando ainda estava no Piauí. Tempos depois, ingressou na Polícia Militar e logo estava servindo no batalhão do Corpo da Guarda do Palácio dos Leões, sede do governo maranhense. Mas ali não demorou muito. Ao saber que estavam recrutando policiais para formar um destacamento no novo município de Presidente Dutra, inscreveu-se imediatamente, apesar dos repetidos conselhos em contrário. Alegavam os amigos que haveriam muitas dificuldades para quem decidisse aceitar aquele desafio de residir em um município tão distante e de tão difícil acesso. Ele, contudo, estava decidido, pois via ali uma grande chance de mudar de vida. Intuía que esse objetivo seria mais facilmente atingido se optasse por um lugar que estava apenas começando a sua caminhada também. Neste tempo, início dos anos 50, a Igreja Cristã Evangélica de Presidente Dutra também iniciava sua caminhada com poucos membros, mas já bastante ativa. Novo na cidade, sem muitas amizades, o militar recém-chegado, certa noite, ao transitar pela rua Magalhães de Almeida, foi atraído mais uma vez pelo cântico que ouviu do interior do pequeno templo. Era um novo chamado. O jovem que havia feito a sua decisão ainda em São Luís estava por esse tempo um pouco afastado daquela denominação. Entretanto, naquela mesma noite, adentrou na pequena igreja e até o fim dos seus dias trabalhou incessantemente para levar o Evangelho para outras pessoas, adotando firmemente a ordem de Cristo aos seus apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Foi naquela casa de Deus também que o recém-chegado conheceu a jovem Terezinha Nunes Barros, oriunda de numerosa família que congregava naquele mesmo local. A jovem com quem passou a se relacionar havia estudado no Instituto Maranata, em Barra do Corda, e por essa época já desempenhava a atividade de professora em uma das escolas do município. Havia o jovem piauiense encontrado a sua companheira de caminhada vida fora. Casaram-se em julho de 1953, formando seu lar dentro dos parâmetros e preceitos do cristianismo. Deste consórcio nasceram 6 filhos, tendo uma das crianças falecido ainda em tenra idade.
Os 5 rebentos restantes geraram para eles 15 netos e 12 bisnetos, estando o 13º a caminho e já bem perto de chegar. O casal que se formou daquela união trabalhou durante a vida para sustentar a família sem nunca mais se afastar dos preceitos do Evangelho. Ele foi político, elegendo-se vereador por 2 mandatos consecutivos, também comerciante, produtor rural e contabilista, além de sindicalista, aparecendo como um dos fundadores do Sindicato dos Proprietários Rurais e da Cooperativa de Eletrificação Rural de Presidente Dutra. Também exerceu o cargo de tesoureiro da Federação Maranhense da Agricultura, com sede na capital maranhense. Depois de anos desenvolvendo diversas atividades, algumas ao mesmo tempo, Araújo decidiu abdicar das outras funções que exercia para seguir apenas evangelizando. Diante dessa decisão definitiva, no começo dos anos 70, mais precisamente a 10 de dezembro daquele ano, foi ele ungido com o cargo de evangelista e passou a trabalhar na igreja em que congregava desde a sua chegada à cidade. Pouco tempo depois, já estava responsável pela pequena comunidade cristã evangélica do município de Fortuna, e em decorrência do seu trabalho, ali foi ordenado pastor 2 anos depois. Experiente, bom orador e sempre aberto a novos desafios, aceitou pastorear a Igreja Cristã Evangélica de Piracuruca anos depois, para onde seguiu em agosto de 1973, juntamente com toda a família. Ativo, trabalhador, logo passou a dirigir também a Igreja de Batalha, município vizinho a Piracuruca, e algumas vezes respondeu também pela de Parnaíba. 5 anos depois, por entender que já estava no tempo de voltar às suas origens presudentenses, retornou para a região para pastorear a Igreja Cristã de Dom Pedro. Pouco tempo depois, em 21 de setembro de 1981, assumia os destinos da sua igreja, a Igreja Cristã Evangélica de Presidente Dutra. Fez parte da Junta das Igrejas Cristãs Evangélicas e, como um dos seus membros mais destacados, visitou grande parte das igrejas da denominação em diversos estados. Estava com viagem marcada para visitar a igreja de Campo Alegre de Lourdes, município situado no sertão da Bahia, quando foi vitimado por uma doença que perdurou por mais de 4 anos. Quando aprouve ao Senhor chamá-lo para junto de si, a 6 de novembro de 1991, deixando imensa saudade para todos nós. À sua consorte, Terezinha, coube a responsabilidade de manter a família em unidade e sempre seguindo os princípios do Evangelho. Ficou muitos anos entre nós ainda, até que foi também chamada pelo pai recentemente, a 18 de julho de 2017, aumentando dolorosamente a saudade que já era gigantesca e perpétua. Essa história ainda não acaba por aqui, contudo. A semente lançada sobre a terra pelo casal José Pedro de Araújo, Terezinha Barros de Araújo, produziu e ainda promete render bons frutos, especialmente em relação à missão precípula de respeitar e divulgar a palavra para o renascimento espiritual dos homens. Como disse Jesus aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que enviem trabalhadores para a sua colheita. Pai Santo, maravilhoso, dando continuidade, Senhor, a este mês de intercessão na campanha nacional de missões, apresentamos ao Senhor o campo missionário de Conceição do Araguaia, orando e pedindo a Tua bênção pela vida do pastor Josué, sua família,
pelo crescimento e fortalecimento deste campo, pela maturidade e fortalecimento espiritual de cada irmão, pelo alcance de novas vidas para o Senhor Jesus, pela aquisição de um lote para a construção do templo. Pai querido, eis aqui as necessidades desta frente de trabalho. Sabemos que ela pertence a Ti. Os líderes e componentes deste campo pertencem a Ti. Também, Senhor, essas necessidades no que diz respeito ao suprimento financeiro, o Deus eterno e maravilhoso que tem assistido e suprido, também temos convicção que continuará assistindo. E pela aquisição deste imóvel, Pai, é fundamental para o campo missionário, que sempre trabalha com vistas à organização e à filiação de uma igreja cristã evangélica. Oramos agradecidos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém.